Olá, que bom que você veio ao nosso encontro com o autor. Essa websérie, em 5 episódios, vai sempre trazer um convidado, um escritor ou uma escritora aqui da nossa cidade para a gente bater um papo. Essa websérie ela é lançada toda segunda, quinta-feira de cada mês. E no mês de hoje nós estamos aqui com a Andréa. Tudo bem, Andréa? Tudo bem? Andréa, você tem algum pseudônimo ou você é conhecida como Andréa mesmo no mundo da literatura? Sim, sou conhecida como Andréa La Rúbia. Pseudônimo eu ainda não utilizo. Mas me conta aqui um pouquinho, essa história de pseudônimo, é lenda, não é? Faz mesmo, tem gente que põe. Por quê? Por que o pseudônimo? Não é lenda, Mariana. Tem muitos autores que fazem essa escolha. Eu acho muito interessante porque você pode lançar um trabalho muito diferente do que você está habituado e as pessoas podem se conectar com uma persona, não saberem que é você e num determinado momento ter uma surpresa, né? Ah, bacana. E como é que a literatura entrou na sua vida? Olha, ela entrou quando eu era bem pequena. A minha madrinha costumava ler livros e na casa dela eu tinha contato com livros. Eu acho que foi ali que me despertou e ficou ali no inconsciente. Quando eu tinha cerca de 32 anos, eu assisti um filme sobre a vida da Beatrix Potter. Até então, eu nunca tinha pensado em escrever, eu estudava canto. E para mim era esse o caminho que eu ia seguir na arte. E a partir desse filme, eu comecei a escrever contos infantis. Então, esse é o gênero literário que você se especializou ou tem algum outro? Eu comecei a lançar livros, estou em antologias com contos, mas não são infantis. Os infantis, eles ainda não estão lançados. Legal. E você, falando agora em publicação, você já tem quantos livros publicados? Qual foi o seu primeiro? Eu tenho 5 trabalhos publicados, todos trabalhos com outros autores. O meu primeiro foi Admiráveis Mulheres, da Lura Editorial. Então vou mostrar aqui para vocês, Admiráveis Mulheres. Conta um pouco da história desse livro, como que foi o convite. Esse livro, o tema é mulher e todas as pessoas podem escrever e enviar quando há esses projetos de antologias. E foi uma surpresa para mim quando eu fui selecionada. Então passou por uma seleção, não foi um convite? Não, não foi um convite. E como é que você ficou sabendo dessa seleção? A minha revisora. Esse trabalho de contos infantis, eu acabei escrevendo 14 contos. E eu fiquei com uma revisora, um trabalho particular, corrigindo, e ela estava ali acompanhando esse início que eu não sabia como seria. Eu não sabia como iniciar na literatura, né? Era uma incógnita para mim, não conhecia esse universo ainda. E ela me enviou um link desse edital e aí que eu vi o tema, né? Peguei ali algumas inspirações, tem um fato real que eu vou deixar aqui para vocês, um suspense, né? Não dá pra gente contar, um spoiler. Não vai dar spoiler não, vai deixar aqui para vocês. Sim. Legal. E teve alguma dificuldade para publicar esse livro ou qualquer um dos outros que você tem? Os que eu tenho lançados, não. E foi muito interessante porque quando você tem um tema proposto, ajuda muito para a imaginação, ajuda muito para desenvolver. Inclusive, nós temos aqui já que você falou que você fez o Admiráveis Mulheres, você também tem um outro livro sobre mulheres, sobre essa temática, que é o Mulheres Fora de Série. Qual é a história desse livro e sobre o que ele fala? Conta pra gente. Esse livro é muito especial, ele sai fora do trabalho com os contos, são histórias reais. Aí também teve um processo de seleção por parte da Patrícia Gonçalves, que teve à frente do trabalho. Então, são mulheres que tinham desejo de colocar a sua história de superação e que queriam deixar um legado. Legal. Aí eu conto como eu superei a depressão, como eu passei por ela. Então é uma história sobre você? Sim. Uau! Sim, sobre todas as mulheres que estão. O prefácio foi escrito pela Luísa Helena Trajano, muito especial. Bacana. E como que foi para você? Porque é uma exposição. É a minha história. É a sua história. Sim. E aí, como que você se vê assim, se expondo
colocando a Andréia nua e crua ali. Como é que foi? Foi um desafio, mas era um desejo que eu tinha também, de querer me compreender todas as artes que eu vivencio e a minha história. A questão da exposição é algo que ficou secundário, porque o meu objetivo era colocar algo ali que pudesse estimular outras pessoas a superar problemas que elas tenham, né? E esse é um grande tabu, então no decorrer do livro que eu falo um pouquinho sobre isso, né? São capítulos, a gente tem uma quantidade de páginas, né, de caracteres, como a gente fala, para escrever, então é um resuminho, mas eu queria deixar ali um pontinho de esperança para as pessoas que passam por esse tipo de problema também. Não, e a depressão também é uma doença que ela é uma das maiores doenças do nosso século, então é super importante falar sobre isso. Sim. De uma maneira artística ou científica ou descontraída, então bacana, muito parabéns pelo trabalho. Obrigada. Porque realmente é algo que a gente precisa falar mais, até para desmistificar. Sim. Porque as pessoas falam, a depressão não é doença, a depressão é frescura, e não é. Não. É algo sério que realmente a gente precisa aceitar e saber como tratar e lidar com pessoas que têm depressão. Então, exatamente. Muito bacana. Bom, André, eu vou aproveitar aqui e tirar da cartola mais 2 livros que você participou, O Canto dos Contos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar falando sobre o Primavera? Sim. O que você tem para me dizer, assim, como é que foi? Foi convite, foi seleção? E o que tinha de critérios? Conta pra gente. Esse livro foi selecionado também. O tema é primavera, então eu peguei um conto que eu já tinha. E foi interessante porque eu achava que esse conto era um conto sem graça, né? A gente, como artista, tem um ponto de vista sobre a nossa arte, mas eu já compreendi que quem vai consumir, quem vai ter um olhar diferente é o outro. Então, não importa a minha sensação. E aí, adaptei para o tema primavera. Legal. Né? Fiz pesquisa sobre algumas coisas que eu queria colocar. E aí, ele ficou bem... Já era bonito, eu que não aceitava. E aí, depois disso, já veio o verão, né? Já continuando nessa coletânea de estações. Sim. E aí, foi o mesmo processo? Você criou do zero? Ou aproveitou uma outra obra? Como é que foi? Esse também foi selecionado. Esse é muito especial, não que os outros não sejam, mas cada um a gente vai colocando algumas coisas novas. E eu coloquei muitos elementos da minha vida, da minha pessoa. Quem me conhece consegue identificar um pouquinho. Quem não me conhece, estou aberta ao diálogo sempre. Vou ficar muito feliz. Então, ele é muito especial. Não dá para falar porque A Melodia do Vento é o nome do conto e vale a pena conhecer. Legal. E aí eu fiquei um pouco ouvindo aqui, né, você falando e também das nossas conversas. E eu fiquei pensando da onde surge a inspiração? Esse aqui foi uma seleção, teve uma temática, mas você escreve também sem precisar estar nessa pressão do edital, né? E como é que é? Como é que surge essa inspiração para você? Para mim, normalmente eu trabalho com imagens. Então me vem uma imagem e uma sensação, algo que eu queira passar para as pessoas. Na verdade, em primeiro lugar, algo que eu esteja sentindo, né? Então, a partir do momento que eu estou sentindo algo, quero passar aquilo para o papel. E eu vou ligando as imagens. Então, tem uma imagem aqui, uma sensação, e a outra imagem aqui. E aí, flui, né? O processo criativo é bem fluido. Eu não faço um esquema, não... O primeiro, eu acabei colocando algumas coisas no papel, mas depois não. Depois eu vi que isso acontece de maneira muito fluida mesmo. Bacana. E para escrever contos e poemas. E para ler, qual é o seu gênero favorito? Eu gosto de contos. Crônicas também. Tem algum que você leu recentemente que você poderia indicar aqui pra gente? Recentemente não, mas o meu querido... Do coração. É O Pequeno Príncipe. Olha só, que coincidência, porque nós já tivemos aqui um episódio com a Josiane. Se você não viu, corre lá na nossa timeline, na playlist, que a Josiane também falou que ela gosta muito do Pequeno Príncipe. Marca muito, então, essa literatura. Por quê? Te marcou como? O que eu acho interessante na literatura é que muitas coisas elas não entram no racional e elas não precisam entrar, pelo menos para mim, né, a minha experiência. Então, tem histórias que eu mergulho
E eu fico com a sensação, né? Nos trabalhos que eu realizo, muitas vezes acontece isso. Eu fico com as sensações. Eu não fico preocupada com o que está acontecendo, o que eu vou levar ali para o meu racional. Eu simplesmente entro e mergulho. Eu acho que o papel da literatura também é um pouco isso, né? Você entrar naquela história, viver aquilo intensamente, aí a última página chega, acabou, e você fala, vazio. Vazio! Eu tenho muito isso. Eu fico, acabou, e agora? Qual é o próximo que eu vou ver? Sim. Bacana. Uma última pergunta. Qual é o seu maior sonho como escritora aqui para nossa cidade? Meu maior sonho é continuar um trabalho que eu comecei a convite de uma amiga, Daniela. Fui a uma escola, a convite dela, numa sala de aula em que ela dava aula. Fui como escritora e os alunos me conheceram antes, sem que eu tivesse... Foi uma surpresa para mim, então eles viram fotos, ela falou bastante sobre mim. E eles fizeram perguntas, então eles ficaram encantados, né, de ver um escritor com eles. E isso foi muito marcante. Eu tive a oportunidade de cantar, as crianças sabiam que eu cantava. Que bacana. E aí ter mostrado o universo da arte ao vivo ali para eles, li uma história minha, cantei, e eles ficaram encantados e tenho certeza que eles passaram a ter um outro olhar sobre a arte. E me pediram que escrevesse uma história. Então eu fiz uma história para eles, que está na Amazon, está no canal meu no YouTube, chama-se Antes que o Natal Acabe. Gostaria de falar sobre um projeto que eu participei, chama-se NaNoWriMo. É uma plataforma e escritores do mundo todo participam. A meta é escrever 50 mil palavras durante o mês de novembro. Então, todos os dias a gente tinha que sentar a escrever, sendo cronometrado. E algo que eu queria deixar para as pessoas, para os escritores, né, principalmente, é como esse processo criativo é diferente do que muitas vezes a gente imagina. Então a gente aprendeu que é sentar e escrever. Mas o que eu vou falar, o que eu vou... Sempre uma programação. E como isso fluiu de uma maneira muito interessante. Eu escrevi esse projeto, eu ampliei o conto A Bailarina e o Palhaço, então ele tornou-se um romance. Então foram 50 mil palavras escritas em 25 horas. Bem interessante. Então, algo que eu gostaria de deixar para que os escritores possam ver também a escrita de uma outra forma. Para finalizar, o que você gostaria de falar? Escrevam. É algo que está acessível a nós. A gente não, pelo menos eu nunca pensei em ser escritora. Foi algo que eu senti a partir dessa inspiração do filme sobre a Beatrix Potter. E meu amor pelos meus animais, então isso eu me identifiquei. Escrevam, mas principalmente parem para olhar para a intuição de vocês. O que tem uma voz ali falando alguma coisa para você ir para algum lugar, fazer algo diferente. Então, mais que escrever, sintam o que a vida coloca. André, agradeço muito a sua presença, fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Mariana. E agradeço também a sua presença que esteve aqui no nosso encontro com o autor, ainda que virtual. E fique ligado, porque ainda não terminamos a nossa websérie. Também quero deixar aqui um agradecimento especial para a RGTV, que nos proporcionou toda a estrutura para a gente entregar esse trabalho de qualidade com muito carinho que nós pensamos. Até a próxima!